Boa noite, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um culto de quarta-feira na graça do Senhor, o nosso Pai. Nós vamos orar, busque ao Senhor nesse instante, nesta noite de regozijo, de alegria, na presença do Deus Trino. Bendito seja o teu nome, Senhor, estarmos na tua presença. Exaltado seja o teu nome pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua graça. Tu és o único Deus digno de ser invocado, adorado e exaltado. Glorificamos o teu nome porque o Senhor está conosco nesta noite, neste culto, nesta reunião do povo de Deus. Bendito seja o teu nome, exaltado seja o teu nome pelas tuas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te invocamos e te adoramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus queridos e prezados irmãos, eu convido a que você abra sua Bíblia em Joel. Primeira leitura, Joel capítulo 2. Nós vamos ler de 1 a 10. Joel 2, de 1, ou melhor, Joel 2, de 12 a 27. Joel 2, de 12 a 27. A misericórdia do Senhor. O texto nos diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: Eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e dele sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dá em justa medida a chuva, para descer, como outrora, a chuva temporã e serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, e pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado.
um texto, irmãos, de Joel, capítulo 2, de 12 a 27, um lindo texto que fala acerca das misericórdias do Senhor. O Senhor que nos restaura, que nos abençoa, e conforme o texto, o Deus que faz grandes coisas. Dentre essas grandes coisas, o perdão dos nossos pecados, o ouvir das nossas orações, súplicas, clamores. Vamos fazer isso agora. Nesta oração intercessória, convido você a orar, depositar no altar do Senhor seus pecados, suas misérias. Nós somos falhos, irmãos, precisamos do perdão do Senhor. Também das enfermidades, dos familiares, daqueles que estão lutando contra a dor, os missionários nos campos, presos. Nosso país também, no momento de decisão política, oremos ao Senhor pelas necessidades, aos desempregados, tantas necessidades. Oremos. Senhor nosso Deus amado, o Senhor está conosco e nós te bendizemos por isso. Louvamos o teu nome pela tua grandeza e pelo teu amor imenso. Todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, nós te adoramos e te bendizemos. Glorificado seja o teu nome pelos milagres, bênçãos do Senhor em todos os nossos caminhos. Nesta noite te pedimos pelos enlutados, pelos tristes. Clamamos a Deus pelos que estão enfermos, tantas doenças, tantas dores, são crianças, velhos, adultos, jovens, precisando da intervenção da tua boa mão que cura e restaura. Tenha misericórdia. Abençoa o nosso país nesse ano de eleições. Cuida, Senhor Deus, da política desse país. Cuida, Senhor, das atividades desta nação. A história está nas tuas mãos. Que o Senhor decida, que o Senhor abençoe, dê consciência ao povo e que o Senhor preserve esta nação, o princípio da democracia. Deus de graça, visita, nós te pedimos, ó Pai, os desempregados, abrindo portas. Quantos precisam de uma oportunidade, de uma restauração financeira? Quantos precisam de uma bênção no lar, para a restauração da casa, dos relacionamentos e tantas outras necessidades? O Senhor é bom, o texto nos diz de Joel que o Senhor faz grandes coisas. Se nós acreditamos em Ti, temos fé no Teu poder e nas Tuas promessas. O Senhor já tem feito grandes coisas por nós. Bendito seja o Teu nome. Pedimos que o Senhor continue a operar milagres, bênçãos sobre nós, pois nós precisamos totalmente do Senhor. Nós intercedemos neste momento, entregamos o Teu altar aos nossos irmãos que estão ouvindo, presentes, participando deste culto. Seus pedidos, agradecimentos, orações depositamos no Teu altar. E Te glorificamos porque Tu és um Deus que ouve, que age e que opera maravilhosamente. Bendito seja o Teu nome, Senhor, nós Te clamamos e Te adoramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos fazer uma segunda leitura agora, na primeira carta de Pedro. Vamos para o Novo Testamento. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10. 1 Pedro 2, de 1 a 10. O texto nos diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais
agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povos, mas vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Louvado seja o Senhor pelo texto de Pedro, que nos fala ao coração, texto da palavra do Senhor, texto bendito para a nossa edificação nesta noite. Nós temos, irmãos, um estudo, vamos orar ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus. Bendito Deus, eterno Pai, louvado o teu nome pelas Escrituras Sagradas, que nos apontam o caminho, nos indicam a salvação em Cristo Jesus. Bendito o teu nome, porque nós temos na tua palavra a luz para a nossa vida. Dá-nos a tua unção e direção a todos nós nesta noite, para que possamos trilhar as tuas veredas a partir da tua palavra. Nós pedimos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, Pedro escreve esta carta aos cristãos perseguidos. A fé em Jesus sempre foi e sempre será alvo de perseguição. Eles sofriam processos da justiça mentirosos, eram insultos, acusações falsas de má conduta, também sofriam espancamentos, violência pela multidão. Ações policiais eram feitas de perseguição, dentre outras coisas, aqueles irmãos ali. E Pedro escreve para encorajá-los e exortá-los. Eles deveriam permanecer firmes na fé, apesar da perseguição. A perseguição, irmãos, não era desconhecida da igreja, era algo real. Então Pedro instrui sobre como agir em meio ao sofrimento ali naquela região da Ásia Menor. Nesse sentido, Pedro é chamado de apóstolo da esperança. Apóstolo da esperança. Esperança, irmãos, era o que eles mais precisavam. Aqueles irmãos. E o que nós também precisamos, de esperança. A exortação central da carta é crer e obedecer. Crer e obedecer. Nesse contexto, Pedro destaca Jesus como pedra. Jesus como pedra. A imagem da rocha e de pedra é comum no Antigo Testamento. E Pedro trata Jesus como uma pedra, que é uma preciosidade. Você prestou atenção disso no texto. Uma pedra que é uma preciosidade. Versículo 7. Para vós outros, os que credes, é a preciosidade. Meditaremos nessa noite. Quais características fazem de Cristo uma pedra preciosa? Quais características fazem de Jesus uma preciosidade? Em que sentido ele é uma pedra que é uma preciosidade, meus irmãos? Então, vamos observar que a primeira característica é que ele é uma pedra que é uma preciosidade porque ele é uma pedra que vive. Ele é uma pedra que vive. O texto nos diz no versículo 4.
chegando-vos para ele a pedra que vive. Muitos adoram deuses mortos, que não sentem, deuses que não ouvem, não falam, não veem. A Bíblia diz isso. Nós não cremos em um Deus morto, nós não cremos em um Deus sem vida. Jesus não é um Senhor inerte e sem ação. Ele é o Deus vivo, ele é a pedra que vive, conforme o texto. Ele é fonte e doador de vida. João nos diz, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Dessa forma, irmãos, Jesus, a pedra que vive, transmite vida a todos os que o servem. O texto nos diz, vós, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. A união dos cristãos com Cristo se dá no contexto de vida, não no contexto de morte. No texto nós vemos, para oferecermos a Deus sacrifícios espirituais agradáveis, vivos, sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Somos pedras vivas, edificadas em casa do Espírito Santo. A igreja, irmãos, habitada pelo Espírito, é templo do Deus vivo, não do Deus morto. Pedras vivas, edificadas em casa espiritual para o Deus vivo. Você está se sentindo sem vida? Você está se sentindo morto, debilitado? Aproxime-se da pedra viva que é Cristo. O texto nos diz aí um detalhe muito importante. Nos diz no versículo 4, chegando-vos para ele, a pedra que vive. O sentido aí é do grego e é um chegar-se, um achegar-se contínuo, sempre. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Quais características fazem de Cristo uma pedra preciosa? Cristo é a pedra que é a preciosidade, porque é a pedra que vive. Pedra que vive. Ah, irmãos, como isso foi importante para aqueles irmãos sofredores ali. Como essa informação também é importante para nós hoje, num contexto de sociedade, em tantos sentidos, uma sociedade morta, na fé, na espiritualidade, mas Cristo é a pedra que vive. Por isso ele é uma preciosidade. Mas ele é uma preciosidade também, conforme o texto, porque ele é uma pedra angular. Versículo 6 nos diz, pois está escrito, e continua dizendo, ponho em Sião uma pedra angular. A pedra angular era uma grande pedra. Era colocada no alicerce, na junção entre duas paredes. Ela exercia, essa pedra angular, a função da atual coluna de concreto que nós bem conhecemos nas construções. Assim, era fundamental para a construção da casa, aquela pedra. Ela desempenhava especial importância na sua estabilidade. Então, era a pedra que dava estabilidade. É o que se precisa num mundo instável. O que mais se precisa num mundo instável, como aquele mundo no qual os irmãos viviam na Ásia Menor, como hoje? No mundo instável, o que mais se precisa é de estabilidade. E essa rocha é a que dá sustentação e força ao prédio, à construção. Uma casa feita sem a pedra angular desabava. Uma casa feita sem a pedra angular estava arruinada, condenada. A parte principal de um prédio, nós sabemos, é a sua fundação, seu alicerce. É ele que determina a segurança do prédio. E a pedra angular era mais importante do alicerce. Sobre qual base está assentada a sua vida? Sobre qual base está assentada a minha vida? Você tem se sentido fraco em seu alicerce, em seus fundamentos?
É a insegurança que tem determinado as suas decisões? Existem aqueles que tomam suas decisões com base na insegurança. Ah, como é triste isso! O Salmo 40 nos diz uma verdade maravilhosa. Ele nos diz assim: tirou-me de um tremedal de lama e colocou os meus pés sobre uma rocha. Meus irmãos, tremedal de lama não dá estabilidade para ninguém, mas uma rocha sim. E o Salmo nos diz: tirou-me de um tremedal de lama, na qual se afunda, não se tem estabilidade, e colocou os meus pés sobre uma rocha. Sobre uma rocha. Coloque a sua vida sobre a pedra angular, a pedra da estabilidade. Quais características fazem de Cristo uma pedra preciosa? Cristo é essa pedra que é preciosa, é uma preciosidade, porque ele é pedra angular. Meus irmãos, como essa informação de Pedro, aqueles irmãos, foi importante no momento de instabilidade, de perseguição, ao mesmo tempo como é importante para nós, para a edificação da igreja hoje, do povo de Deus, durante a sua caminhada. Mas o texto é tão educativo e nos informa que Cristo é uma pedra, que é uma preciosidade, porque ele é uma pedra principal. Aí está também no texto, pedra principal para vós outros, e ele continua e diz no versículo 7, em certo ponto ele diz, veio a ser a principal pedra, e é interessante que ele é a principal pedra para tropeço aos desobedientes, mas para vitória e bênção para os obedientes. Principal significa, irmãos, literalmente, cabeça de canto, cabeça de canto. A pedra que tinha o significado de cabeça, principal. Cristo, a pedra principal, a pedra que é cabeça. Principal significa que está em primeiro lugar. Essencial, que está em primeiro lugar. Aquilo que é essencial. Se tirarmos Cristo das Escrituras, ela se esvazia, porque ele é o principal. As Escrituras apontam para Cristo como o centro da fé. Se tirarmos Cristo da igreja, ela perde o seu referencial. A igreja sem Cristo não tem razão de existir. Seria da igreja sem Jesus. Se tirarmos Cristo da sua vida, a sua vida perde o que ela tem de fundamental. E a minha também. A minha também. Cristo, então, irmãos, é elemento fundamental das nossas vidas. Sem Cristo, a Bíblia perde o seu sentido. Sem Cristo, a igreja perde o seu significado. Sem Cristo, a vida perde o seu propósito. Algumas religiões, algumas heresias até, alguns pensamentos consideram Cristo como um semideus, um homem especial, alguém especial, não um Deus. Nós sabemos disso. E até em certo momento na nossa igreja, nós cantamos ainda hoje uma música que diz Cristo como mártir da paz. E eu me lembro que um pastor da nossa igreja falou: Cristo é príncipe da paz. Então, às vezes, até em nossos cânticos, em nossas manifestações, nós falamos e cantamos algumas mensagens sem refletirmos. E esse pastor, olha, essa música diz que Cristo é mártir da paz. Mártires são muitos homens, mártires da história. Cristo seria mais um. E ele alertou, Cristo vai além. Cristo é príncipe da paz. Isso está em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Tantas religiões tratam a Jesus como um anjo especial, um anjo melhorado. Mas para a fé reformada, ele é pedra principal. Pedra principal. Quem tem tomado o principal lugar na sua vida? Quem tem tomado o principal lugar na minha vida? Tomara que seja Jesus, a pedra principal.
Quais características fazem de Cristo uma pedra preciosa, uma preciosidade? Esse é o nosso estudo hoje. Cristo é a pedra que é preciosidade, porque é a pedra principal. Mensagem maravilhosa de Pedro àqueles irmãos e também aos nossos corações na atualidade. Mas, meus irmãos, Cristo é uma preciosidade, uma pedra que é uma preciosidade, porque é uma pedra que não envergonha. E o texto nos diz isso. O texto que acabamos de estudar e de ler em Pedro. Versículo 6 nos diz: quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Cristo é uma pedra eleita que não envergonha. Jesus não deixa a nossa fé na mão, abandonada. Ele não ignora a nossa esperança. E Deus não ignorava a esperança daqueles irmãos destinatários da carta. Pelo contrário, ele honra a nossa confiança. Ele sempre honrou a confiança do povo de Deus durante as perseguições, durante o deserto. O Senhor sempre honrou e honra a igreja hoje. Veja que é uma promessa solene de Deus às suas próprias promessas, à sua própria palavra, à sua própria pessoa. Quem nessa pedra crer não será envergonhado. É o que nos diz. E ainda enfatiza: não será de modo algum envergonhado. Você prestou atenção? Não será de modo algum envergonhado. Esta pedra não é uma pedra falsa. Nós temos aí, muitas vezes, uma pedra preciosa falsa, mas Cristo não é uma pedra falsa. Ele é uma pedra verdadeira, não é uma pedra mentirosa, mas é uma pedra que não envergonha, verdadeira. Não é uma pedra que traz vergonha. Os deuses pagãos, os deuses dos outros povos não têm compromisso com seus fiéis. Quantos estão decepcionados com seus deuses? Decepcionados porque vivem envergonhados e vivem iludidos. Um Deus falso não tem compromisso com a verdade. Um Deus falso não tem compromisso com o seu seguidor. Mas Jesus tem prazer em honrar a sua palavra, a sua fidelidade e os seus compromissos. Ele não permite que os seus filhos sejam envergonhados. Por isso, irmãos, é preciso crer, pois quem nele crer não será, de modo algum, envergonhado. No texto de Joel que lemos, primeiro texto, há um versículo que nos diz: sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Isso está no primeiro texto que lemos de Joel, Joel 2, 27. Quais características, irmãos, fazem de Cristo uma pedra preciosa, maravilhosa, uma pedra verdadeira, e que é chamado no texto de preciosidade? Que preciosidade é Jesus! Quais características fazem dessa pedra uma preciosidade? É uma preciosidade porque ela é uma pedra que não envergonha. Não envergonha. Nossa, irmãos, como isso foi importante para aqueles irmãos perseguidos ali, como isso é importante para nós hoje, na caminhada da fé, na caminhada do povo de Deus, que vivencia também momentos de dificuldade, perseguição, de angústia, neste mundo. Concluindo, queridos irmãos, nós aprendemos hoje que Jesus é pedra. O texto nos diz isso e trata de maneira muito interessante e rica essa verdade. Pode ser pedra de tropeço. Isso está no versículo 8. Aos desobedientes. Mas para o povo de Deus é preciosidade aos que credes. É pedra que vive. É pedra angular. É pedra principal. E é pedra que não envergonha. Que tipo de pedra Jesus tem sido na sua vida, na minha vida? Pedra de tropeço ou pedra que é uma preciosidade?
Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine. Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.